Antes de mais nada, quero deixar uma coisa bem clara aqui. Uma coisa que eu não falei no último vídeo deste quadro. Todo o conteúdo deste quadro é tirado da internet, podendo ser apenas uma teoria ou não. Na maioria das vezes, eu não irei ter provas para apresentar para vocês. E o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Então, fica a critério de vocês decidir se é verdade ou apenas um conto de terror. Quem nunca viu Chaves? Acho que a maioria dos brasileiros já viram pelo menos um episódio de Chaves. Alguns dias atrás, eu estava procurando conteúdo na internet para poder passar aqui para vocês no canal. E acabei achando uma coisa bem interessante sobre a série Chaves, que foi criada pelo falecido Roberto Gomes Bolanos. Dizia o conteúdo sobre o misterioso e sinistro roteiro criado por Bolanos. A partir daí, eu me interessei e fui pesquisar mais a fundo e encontrei o suposto roteiro. Mas antes de eu contar o roteiro para vocês, vamos tentar entender o que realmente aconteceu. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa, conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolanos fazia planos de escrever roteiros de mistério e horror e abandonar o rumo humorístico. Durante a temporada de 1975, Bolanos tenta introduzir alguns desses elementos no Chaves. Neste mesmo ano, vai ao ar o celebre episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa da Dona Clotilde e lá descobrem que ela era de fato uma bruxa. Originalmente, o roteiro em que eles entraram na casa da bruxa realmente aconteceria, só que a descoberta deles teria implicações em episódios futuros. Sabendo disso, grandes executivos da Televisa interviram no episódio e impuseram o final que foi ao ar de que tudo que acontecia na casa era apenas delírio das crianças. Ainda este ano vai ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado pelos diretores da Televisa. Nos anos seguintes, Bolanos continuou a introduzir elementos sobrenaturais, de horror ou de mistérios nos episódios de Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem um filme de terror e a saga Zombeteiros são frutos dessa influência de Bolanos. No final de 1977, Carlos Villagrán interpretava o Kiko, deixou a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. A verdade é que Villagrán e Bolanos nunca mais retomaram a amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Quando foi anunciada a saída de Villagrán, um jornal mexicano publicou uma matéria que explicava as razões das brigas entre Bolanos e Villagrán. Segundo eles, a saída de Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens de episódio piloto que abriria a temporada de 1978, Villagrán teria considerado o conteúdo repulsivo e, com isso, teria deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagrán, até hoje, recusa-se a comentar sobre esse assunto. Qualquer entrevista que seja abordada sobre esse assunto é imediatamente encerrada pela equipe de Villagrán. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio, mas não publicou nada e nem mencionou nada sobre seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria com altos executivos da Televisa que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação deste roteiro. É dito que cópias do tal roteiro sobreviveram guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado e o mesmo editado para apresentação perante diretores da Televisa. É dito que eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação teria dito que o programa era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, era absolutamente impróprio para qualquer um. A gravação original deste episódio foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina foi feita por um funcionário da emissora. Essa suposta cópia teria sido vendida para um colecionador argentino em 1996, em uma transação que teria envolvido algo em torno de $4.000. A partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa que chegaram a assistir o episódio finalizado e editado, criaram a sinopse do roteiro. E agora sim, como vocês já conhecem toda a história misteriosa e sombria de Chaves, eu irei citar esse roteiro para vocês. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e para cá em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê que o Chaves está brincando com o seu patinete e faz uma expressão super zangada. Vai até ele, segura o guidão do patinete com suas duas mãos e fala: Chaves, quem te deu permissão para mexer nos meus brinquedos? E então Chaves responde: o patinete estava jogado no outro pátio. Kiko fica mais zangado e diz: eu não quero saber, passa um patinete para cá. Kiko toma o patinete de Chaves e o derruba no chão. Ele larga o patinete e começa a rir. Chaves levanta, pega o patinete e diz: agora você vai ver uma coisa, Kiko. Daí,
Ele corre atrás de Kiko com o patinete na mão, tentando acertar sua cabeça. E Kiko grita: "Mamãe!" Neste meio tempo, seu Madruga sai de sua casa e toma um patinete de chave, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio apressadamente. Daí o Kiko diz: "Mamãe, ele queria me bater com o patinete." Dona Florinda dá um tapa no seu Madruga e diz: "Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha." Daí, Kiko aplica o tradicional "gentalha, gentalha" em seu Madruga e entra para casa. Nesse momento, em um primeiro plano de seu Madruga, revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas escorrem uma grande quantidade de sangue, até que seu Madruga cai no chão do pátio. Daí, a cena corta para de noite, querendo dizer que já tinha passado algumas horas que seu Madruga estava morto. Kiko, Chiquinha e Chaves estavam sentados na escada da vila. Estavam chorando muito. Quem já assistiu Chaves sabe que cada personagem tem seu modo único de chorar, mas dessa vez eles não estavam chorando daquela forma, estavam chorando normal, aos soluços, querendo dizer que naquele momento eles não estavam no personagem. Esse plano dura aproximadamente 1 minuto. Em seguida, chega o professor Girafales e o seu Barriga, acompanhados de 2 policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda. O professor bate na porta e quem atende. O professor abre a porta, os policiais entram e saem com Dona Florinda algemada. O seu rosto, o seu olhar exibem uma imensa apatia, enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, entra em desespero, tenta atacar os policiais, mas é contido por seu Barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e seu olhar vazio. Depois que os policiais deixam a vila, levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para dentro de casa. E aí, segue um diálogo entre seu Barriga e o professor Girafales. Tragédia horrível que vemos aqui, senhor Barriga. É verdade, professor. Eu devia ter previsto que isso acabaria acontecendo. Qual foi a causa de sua morte? Perguntou o professor. Daí, senhor Barriga respondeu. Seu Madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levava causaram um afundamento no crânio. O tapa que Dona Florinda deu causou um traumatismo nesta região. Ele teve uma hemorragia cerebral e acabou não resistindo. Quem cuidará dos preparativos para o funeral? Perguntou o professor. Eu cuido de tudo, professor. Não se preocupe. O senhor ficará aqui com essas crianças. Senhor Barriga deixa a vila e o professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora pararam de chorar, apenas olharam fixamente para o vazio. Chaves se levanta e entra em seu barril, deixando Chiquinha sozinha na escada. Logo em seguida, corta para uma cena em que Chiquinha está sentado na porta de sua casa e a iluminação está diferente, querendo dizer que estamos em um momento diferente da madrugada. Seus pulsos estão enfaixados e as bandagens sujas de algo que parece ser sangue. Então começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo e a porta da frente se abrindo. Corta para o rosto de Chiquinha. Seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, uma expressão de puro horror, e ouvimos o som de algo pegajoso. Não é possível ver claramente quem entra no pátio, mas planos breves, de no máximo 1 segundo, mostram uma figura magra, enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de substância pegajosa. A figura se aproxima e, de novo, corta para o rosto de Chiquinha. Agora, ela está sorrindo. O certo a dizer é que o episódio teve uma péssima recepção aos executivos da Televisa e que Carlos Villagrán fechou o programa logo em seguida. Supostamente, uma cópia do episódio existe com um colecionador argentino, mas quando foi questionado sobre este trabalho, ele negou possuí-la e pediu para não ter seu nome divulgado. Dizem que ao longo daquela temporada de Chaves, o Olanos pretendia revelar os acontecimentos desse episódio. Não se sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa tiveram acesso a fragmentos do conteúdo por meio de anotações que o Olanos fazia em seu caderno, ou mesmo em conversas com ele. Dizem tratar de um material absolutamente sombrio e perturbador, que era obviamente inadequado para um humorista infantil. Eu queria ressaltar que estas informações foram tiradas da internet. Não sei se é verdade e também não sei se é mentira. É difícil de se acreditar que Bolanos, um homem que passou toda a sua alegria para o mundo, fosse esse homem sombrio e misterioso. Mas pare para pensar. E se fosse?